Nós vamos estudar uma coisa chamada pressão. E nós vamos ver a pressão tanto em fluidos quanto em sólidos, né? A definição geral de pressão é uma força que é aplicada sobre uma certa área. E essa força tem que ser normal a essa área. O que isso quer dizer? O plano de ação da força tem que fazer um ângulo de 90 graus com o plano de ação da área. Por exemplo, se aqui eu tenho a área, a linha de atuação da força tem que formar um ângulo de 90 graus com essa área. É só nessa circunstância que essa fórmula funciona. Boa noite, Lailine. Seja bem-vinda. Então, para a aula de hoje, estava falando aqui para os garotos que nós vamos estudar uma revisão aí de pressão. Eu estava explicando que pressão, por definição, é a razão entre a força e a área que essa força atua. E que essa força tem que ser normal a essa área, ou seja, tem que formar um ângulo de 90 graus com a área. Quanto às unidades de medida, isso daqui é a definição geral, isso vai funcionar para todos os casos. Quanto às unidades de medida, no SI a força é medida em Newton. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. A força é medida em newtons, enquanto a área será medida em metros quadrados. No SI, o newton por metro quadrado, ele ganhou um nome de Pascal, que é o PA, tá? Então não esqueçam disso. Pascal, que é o PA, 1 PA seria 1 newton dividido para 1 metro quadrado. Beleza? E nós teremos, além deles, nós teremos unidades de medida diversas, por exemplo, como ATM. Quando precisarmos usar conversão, note e adote o seguinte. Um ATM é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? É uma transformação que a gente vai fazer bastante de pressão de ATM, que são atmosferas, para pascais, que são newtons por metro quadrado. Tranquilo? Então, bem básico. Pressão é força sobre área. Eu escrevi ali em palavras, mas a gente usa isso na forma de equação, viu? A forma de equação é P minúsculo vai ser a pressão, F maiúsculo vai ser a força e o A maiúsculo vai ser a área. Beleza? Essa é a equação de pressão que nós costumamos usar. Bom, sem mais delongas, vamos ver como é que a gente trabalha isso dentro das questões. Então, aqui no nosso material, eu vou selecionar para fazermos a questão de número 2. Vou começar aqui pela questão de número 2. A questão 2 fala o seguinte. Em um toca-discos, a força que a agulha exerce sobre o disco é de 1 vezes 10 a menos 3 kgf. E a ponta da agulha tem uma área de 1 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados. Considere que um ATM seja 1 kgf por centímetro quadrado. Então, a pressão que a agulha exerce sobre o disco em atmosferas é igual a... Vamos ver como é que resolve isso. Pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar o microfone ou o chat. Em qualquer um dos dois eu posso atender vocês tranquilamente, tá legal? Então, deixa eu ilustrar a situação aqui para vocês. Nós temos um equipamento que é o toca-discos. Não sei na casa de vocês se tem, se já tiveram e tal. Mas o toca-discos, basicamente, ele é um bolachão, que a gente chama, né? E ele tem um braço ao redor dele. E esse braço tem uma agulha. É essa agulha que fica arrastando no disco e ela vai
fornecer para nós aí o som que a gente ouve no toca-discos. É um equipamento bem antigo. A questão fala que a força que essa agulha produz no disco, ela é uma força de 1 vezes 10 a menos 3 kgf. O que é kgf, meus amigos? kgf é quilograma de força. Quilograma força. Ou seja, ele representa o peso de 1 quilograma, que dá aproximadamente 8 newtons, tá? Então, o kgf é uma unidade de medida que a gente usa com a força. A questão fala ainda que a área da agulha que está em contato com o disco é uma área de 1 vezes 10 elevado a menos 7 centímetros quadrados. E dá ainda para nós a informação de que quilograma força dividido por centímetro quadrado é o nosso ATM, que é a unidade de atmosferas. A pergunta é, qual é a pressão que a agulha exerce no disco em atmosferas? Então vamos lá. Pressão é força dividida por área, beleza? Então essa pressão vai ser essa força de 1 vezes 10 a menos 3 kgf dividida pela área, que é a área de contato da agulha, 1 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados. Para calcular essa pressão, basta fazer essa divisão. 1 dividido por 1 dá 1. 10 a menos 3 por 10 a menos 7. Como é que eu divido potências de mesma base? Você repete a base, que no caso é 10, e faz o expoente de cima, vou até mudar de cor aqui, ó, menos o expoente de baixo. Esse menos é da fórmula, tá? Esse menos que eu coloquei em rosa. Expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, eu vou ter menos 3 menos menos 7. Menos e menos dá mais. Então, essa pressão vai ser 1 vezes 10 menos 3 mais 7. Sinais diferentes faz o quê? Conserva o sinal do maior, que é o 7, é positivo, subtrai o menor do maior. 7 menos 3, 4. 1 10 a quarta, e aqui eu tenho quilograma-força por centímetro quadrado, é o nosso ATM. Então aí a resposta é 1 vezes 10 elevado à quarta ATM, certo? Essa é a pressão que esse disco está exercendo aí contra esse... A agulha está exercendo contra esse disco. Uma pressão de 10.000 vezes a pressão da atmosfera. Beleza? Então veja que é bem de boas, né? Bem de boas. Calcular a pressão é um negócio bem tranquilo. Só dividir a força pela área. Ok. Então a nossa resposta lá seria a alternativa C. 1 vezes 10 elevado à quarta. Bom, por que é importante estudarmos pressão? Deixa eu só voltar aqui para o quadro anterior para eu te dar umas informações importantes. A pressão é a grandeza física responsável por causar cortes e perfurações. Então, você tem que entender duas coisas. Primeiro, ela vai ser diretamente proporcional à força, ou seja, quanto mais força eu fizer, mais pressão eu estarei causando, e ela vai ser inversamente proporcional à área de contato. Ou seja, quanto menor for a área de contato entre os corpos,
maior vai ser a pressão entre eles. É por isso que se você apertar o seu dedo no meio da sua mão, o dedo indicador de uma mão, e fizer força com ele no meio da outra mão, por mais força que você faça, você não consegue atravessar o seu dedo na sua mão. Mas se você pegar uma agulha e fizer essa mesma força, você vai ver que a agulha penetra na sua mão tranquilamente. Por quê? Por ela ter uma área de contato menor, ela atinge uma pressão maior que é suficiente para perfurar a sua mão. Bom, dito isso, vamos resolver a questão, que é uma questão do Enem, que é a questão de número 5. Uma questão bastante interessante, a questão 5. Ela trabalha com esse conceito de pressão. Olha aí. Um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 cm e 30 cm. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo quadrado e a pressão atmosférica como sendo 10 a quinta PA, que é 10 a quinta pascais. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é 4, 6, 8, 10 ou 12. Bom, vamos tentar entender como funciona isso daí. Bom, eu vou ter um caminhão, tá? Tenho lá um caminhão. E no momento, eu vou desenhar esse caminhão sem roda nenhuma, porque eu não sei quantas rodas, quantos pneus ele vai precisar. O que eu sei sobre esse caminhão? Eu sei que a massa dele é 5 toneladas e que ele está carregando uma carga de 3 toneladas. Então, a massa total que os pneus têm que suportar são 5 toneladas do caminhão mais as 3 toneladas de carga que ele está carregando. Concorda? O caminhão tem massa 5 toneladas e está carregado com 3 toneladas. Então, a massa total que os pneus vão suportar são 8 toneladas, que é a soma das duas. Então, eu já tenho uma informação. A massa vai ser de 8 toneladas. Bom, para eu calcular a pressão, eu tenho que dividir a força pela área, certo? Essa força, no caso, vai ser o peso do caminhão. O peso dessa massa de 8 toneladas que ele tem. E essa área vai ser a área dos pneus em contato com o chão, que são os pneus que estão suportando o peso desse caminhão. Quando eu dividir essa força do caminhão, que é o peso dele, pela área em contato com o chão, que é a área dos pneus, esse valor não pode passar de 2 atmosferas. 2 atm, tá? Então, vamos lá. A gente já sabe que a massa é 8 toneladas. A gravidade no local são 10 metros por segundo quadrado. A pressão que os pneus devem receber não pode passar de 10 a quinta pascais. Lembrando, pascal é Newton por metro quadrado. Quantos pneus eu vou precisar? Bom, a questão me fala que a área de cada pneu que fica em contato com o solo é de 20 centímetros por 30 centímetros. O que nós temos que fazer aqui? O nosso trabalho é o seguinte. Nós temos que descobrir quanto é o peso desse caminhão. Quando eu falo quanto é o peso, eu estou perguntando quanto é a força da gravidade que empurra ele para baixo.
Força da gravidade, você lembra que é massa vezes aceleração da gravidade, certo? E essa área A que você está vendo aqui representa a área de todos os pneus juntos. Não é a área de um pneu, é a área de todos eles juntos. Nós vamos calcular quanto é essa área, tá? Então aqui, essa pressão a gente sabe que é 2/10 à quinta. Essa massa são 8 toneladas, a gravidade 10 metros por segundo quadrado e a pressão máxima aqui 2/10 à quinta. Só tem um detalhe, para eu calcular a força, essa massa não pode ser toneladas, ela tem que ser transformada em quilogramas. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, 8 toneladas, se uma tonelada são 1.000 quilogramas, 8 toneladas serão 8.000 quilogramas. Agora nós vamos passar a substituir os valores que nós temos aqui nessa equaçãozinha aqui, para achar qual é a área total em contato com o solo, tá? Então vamos lá, vou até colocar aqui em branco. Essa pressão tem que ser no máximo 2/10 à quinta Newton por metro quadrado. A massa do caminhão com a carga está dando 8.000 quilogramas. A gravidade é 10. E eu quero saber quanto é essa área em contato aí com o solo. Bom, então aqui, vou até escrever aqui, Newton por metro quadrado. Aqui nós vamos ter 2/10 à quinta, vou repetir, 8.000 vezes 10 dá 80.000. Só que esses 80.000, até escrever aqui por extenso, 80.000 newtons dividido pela área que está suportando esse peso, que é a área dos pneus. Se eu quero saber essa área, o que eu tenho que fazer? Ela está desse lado dividindo, eu tenho que passar ela lá para o outro lado multiplicando, certo? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter A é igual a 80.000, só que esses 80.000 eu vou escrever como 8 vezes 10, e o número de zeros que eu tenho aqui, que são 4 zeros, eu vou colocar aqui em cima, ó, 8/10 à quarta. Esse 2/10 à quinta vai passar para o outro lado dividindo. E aí eu tenho que resolver isso aqui para achar qual é a área total de pneus em contato. Vamos lá, 8 dividido por 2 dá 4. 10 à quinta por 10 à quarta, repete a base que é 10 e faz o expoente de cima menos o de baixo. 4 menos 5 dá menos 1. Para eliminar essa potência 10 negativa, basta andar uma vírgula para a esquerda. Então, a área de pneus em contato com o chão tem que ser de 0,4 metros quadrados. Vamos gravar essa informação aqui. Por quê? Porque esse 0,4 metros quadrados é a área que todos os pneus juntos devem ter para suportar esse peso de 80.000 newtons e assim dar a pressão máxima de 2/10 à quinta atm, né, que é 2/10 à quinta newton por metro quadrado. Perdão. Só que aqui eu tenho a área total, isso é o total. Só que eu quero saber qual o número de pneus que eu tenho que usar nesse caminhão. Então o que eu vou fazer? Se com isso aqui eu posso calcular a área de um pneu, e eu já sei qual é a área total, eu posso comparar os dois valores para ver quantos pneus eu vou precisar. Vamos mudar de ambiente aqui para eu mostrar como faz. Eu acabei de descobrir que a área total é 0,4 metros quadrados. Quanto é a área de um pneu?
é 20 centímetros vezes 30 centímetros, certo? Só que se eu fizer essa conta aqui, o meu resultado vai sair em centímetro quadrado. E não vai dar para eu comparar metro quadrado com centímetro quadrado. Então, a gente vai mudar o que está em centímetros para metros. Para eu mudar de centímetro para metro, basta andar 2 vírgulas para a esquerda, em cada um deles. Ou seja, isso aqui ficaria a área de um pneu 0,2 metros vezes 0,3 metros. Resolvendo essa continha aí, eu posso aí descobrir qual é a área de cada pneu. Isso aqui sim vai sair em metro quadrado. Depois que eu fizer essa conta, eu vou pensar assim: a área total dividida pela área de um pneu vai me dar a quantidade de pneus que eu preciso. Basicamente, esse é o pensamento, essa é a ideia. Se eu conheço a área total e conheço a área de um pneu, se eu dividir a área total pela área de um pneu, eu vou saber de quantos pneus eu vou precisar, que é esse número N. Só temos que resolver essa continha aqui primeiro. Bora lá. Quanto é que dá 0,2 vezes 0,3? Pessoal, não gosto de fazer conta com vírgula e tal. Como é que a gente faz isso aí? Dá para tirar essa vírgula? Dá. Como é uma multiplicação, você vai fazer assim. Ó. Você vai andar uma casa para a direita em cima e uma aqui nesse outro embaixo. Multiplicação. Você andou 2 casas para a direita. Uma em um número, outra no outro. Então, isso vai ficar como 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Quanto é que dá isso? Ah, professor, isso é fácil, a resposta é 6. Só que lembra que você andou 2 casas lá com a vírgula? Uma no 0,2 e outra do 0,3? Você tem que devolver essas 2 casas para o lugar no resultado. Então, a resposta que vai ficar para você é que essa multiplicação lá vai dar 0,06. Tá bom? A área de um pneu sozinho dá 0,06 metros quadrados. Beleza? Área total 0,4, área de um pneu 0,06. Qual é o número de pneus que eu tenho que usar então? Vai ser a área total, 0,4, dividida pela área de um pneu, 0,06. Professor, de novo, agora é pior. Agora a gente tinha que multiplicar com vírgula. Agora a gente vai ter que dividir. Como é que faz? Equilibra. Não quero 0,6, eu quero 6. Uma casa, 2 casas para a direita. Só que para o teu resultado não alterar, em cima você tem que andar a mesma quantidade de casas. Então, o que era 0,6 vai virar 6. E o que era 0,4 vai virar 40. 0,06 virou 6 e o 0,4 virou 40. Pode dividir que o resultado vai dar o mesmo que daria lá em cima. Mas se você quiser, simplifica. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. A conta que nós temos que resolver, 40 por 2 dá 20, 6 por 2 dá 3. Quanto é 20 dividido por 3? Bom, 6, 3 vezes 6 dá 18, para 20 faltam 2. Acrescenta um 0 e uma vírgula, aí vai virar 20 por 3 de novo, dá 6. Isso vai dar uma dízima periódica. 6,6666. Lembrando, questão do Enem, isso aqui. Qual é a quantidade mínima de pneus, então, que eu preciso usar? 4, 6, 8, 10 ou 12? Aí tem muita gente que vai pensar assim, olha, professor,
O 6,6 está mais próximo de 6 que de 8, então a gente tem que marcar a letra B. Só que, meus amigos, se usar menos pneus do que isso aqui, a pressão vai ficar maior que 2 atm. Esse pneu vai afundar no chão. A resposta correta da questão é a letra C. É a letra C. A gente precisa aí de pelo menos 8 pneus. Porque aí eu vou ter uma área maior e, tendo uma área maior, eu tenho uma pressão menor. A questão fala que eu não posso passar de 2 atm, que são 2 atmosferas. Mas eu posso ficar abaixo disso. Basta eu ter uma área maior. Então essa questão é do Enem do ano passado. Só que ela caiu no Enem PPL, né? Que é o Enem para pessoas privadas de liberdade. É uma questão que envolve a pressão e que você precisa fazer esse bando de continhas aí para chegar numa resposta. Boa pergunta, Lailine. Boa pergunta. Essa questão, eu particularmente consideraria ela num nível difícil, não por conta da fórmula, que a fórmula da pressão é fácil, mas pela quantidade de coisas que você tem que fazer e considerar para chegar à resposta. Por exemplo, nessa questão, nós tivemos que fazer a consideração de que a área total é a área de N pneus. Nós tivemos que transformar a unidade de medida de centímetro quadrado para metro quadrado. Nós tivemos que considerar que a massa dos pneus que eles iriam suportar era a massa do caminhão mais a massa da carga. Tivemos que calcular o peso disso. Então, como tem muitas etapas nessa questão, ela pode ser considerada de nível difícil, pela quantidade de etapas que precisam ser feitas. E ainda lá no final você tem aquela última sacada, né? Ah, deu 6,6. Não arredonda para o mais próximo. Vai arredondar para o 8 para não exceder a pressão. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Precisar, a gente volta nela, faz um passo a passo de novo do que a gente fez para a gente passar para a próxima. Podemos seguir? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre pressão em fluidos, tá legal? Pressão em fluido é o seguinte. Você sabe que o planeta Terra ele é feito de 3 partes, né? Nós temos hidrosfera, temos litosfera e temos atmosfera. Então a Terra tem uma parte líquida, tem uma parte gasosa e tem uma parte sólida. A parte sólida é chamada de litosfera. Um mapa bem tosco aqui, tá? A parte líquida, chamada de hidrosfera, e a parte gasosa de atmosfera. A nossa parte líquida e gasosa, elas exercem pressões. A pressão da parte gasosa vai ser chamada de pressão atmosférica. Enquanto que a pressão da parte líquida vai ser chamada de pressão hidrostática. A pressão atmosférica e a pressão hidrostática, ambas dependem da densidade do material e da quantidade de material acima de um certo ponto. Porém, a pressão atmosférica, como os gases da atmosfera têm diferentes densidades e eles são comprimidos, nós só podemos pegar o valor dela via tabela. Já a pressão hidrostática não. Existe uma equação. A equação da pressão hidrostática é o produto da densidade do líquido
pela gravidade, pela profundidade dentro do líquido. A pressão atmosférica, que vai ser muitas vezes chamada de P0, ela é um valor de tabela. No nível do mar, que é a pressão máxima possível, ela vale 10 a quinta Pascal. Isso é o que nós costumamos chamar de 1 atm, tá? Essa formulazinha da pressão hidrostática você só pode usar se essa densidade for dada em quilograma por metro cúbico, a gravidade em metro por segundo quadrado e a profundidade em metros, tá bom? Não esqueça disso. E nós temos um truque importante. Imagine você que nós estamos aí numa região onde eu tenho uma montanha, uma quantidade de terra, né, uma quantidade de água. Aqui tudo é líquido. Imagina que eu tenho um ponto dentro desse líquido a uma certa profundidade. Essa profundidade é H. A pressão nesse ponto vai ser chamada de pressão absoluta, PABS. O que é a pressão absoluta? É a pressão dessa quantidade de água que se encontra acima desse ponto, que está aí na profundidade H, mais a pressão da atmosfera sobre a água. Então, quando eu tenho um corpo mergulhado num líquido, a pressão absoluta sobre ele é a soma da pressão atmosférica naquele ambiente mais a pressão hidrostática do líquido acima daquela profundidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de pressão total ou pressão absoluta. E uma informação importante: para calcular a pressão hidrostática num líquido, você usa essa formulazinha. Mas quando nós estivermos falando da água, você pode usar uma relação muito importante. Dentro da água, para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, 1 atmosfera. Então, para cada 10 metros de profundidade dentro da água, eu tenho uma pressão equivalente de líquido a 1 atm. Guarde essa informação também, ela vai ser muito útil e muito importante para nós nas próximas questões. Falando nisso, vamos resolver mais uma aí? Vamos resolver uma questão? Então, estávamos falando de pressão em sólidos, agora vamos resolver questões aí com pressão em líquidos e em gases. E aí eu vou selecionar aqui para nós fazermos a questão de número 3, que é uma questão que eu acho bem maneira. Olha a charge da questão número 3. No terceiro quadrínio, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão, 1000 atm. Vamos dar uma olhada no quadrínio? Aqui no primeiro quadrínio mostra o nosso carinha no nível do mar, na praia, e lá onde ele se encontra, ele está fora da água, a pressão é de 1 atm, é 1 atmosfera. No segundo quadrínio, ele está mergulhando, né? E nesse mergulho dele, devido à água sobre ele, ele está numa pressão de 15 atm, 15 atmosferas. Chegou em casa, tomou uma pressão da patroa. Quem é essa tal de Valdirene? E a pressão que o cara tomou aí é de 1000 atmosferas. Olha a pressão que o cara levou em casa. E aí a questão sugere o seguinte: suponha que a densidade da água é igual a 1000 kg por metro cúbico e que 1 atm seja igual a 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Calcule a que profundidade na água o mergulhador sofreria essa pressão de 1000 atm. Olha só. A gente vai usar exatamente isso que está aqui. Só vou fazer um esquema próprio para esse mergulhador para você entender.
cara está lá mergulhando. Está lá no fundo mergulhando. Eu quero saber que profundidade esse carinha deve descer para que a pressão no local onde ele esteja alcance o valor de 1000 atm, 1000 atmosferas. Para isso, eu tenho que pensar no seguinte: se ele está nessa profundidade e lá a pressão é de 1000 atmosferas, eu tenho que entender que esse valor de pressão é a pressão absoluta, PABS, 1000 atmosferas. E como a questão me fala que 1 atm, que é uma atmosfera, são 10 a quinta pascais, essa pressão sobre ele são 1000 vezes 10 elevado à quinta PA, né, que é o Newton por metro quadrado. Só que a pressão absoluta é uma composição de duas pressões. É a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Aqui fora da água, essa água está sendo empurrada de cima para baixo pela atmosfera. E a pressão atmosférica, pelo que o próprio quadrinho mostra, o primeiro quadrinho, ela vale 1. A pressão fora da água é 1 atm. Beleza, então fora da água a pressão é 1 atm, que seria igual a 1 vezes 10 elevado à quinta pascal. Quanto vale a pressão hidrostática, então? A pressão hidrostática, meus amigos, é a pressão dessa quantidade de água que está sobre ele nessa profundidade H. Olha como não é tão difícil. Se a pressão onde ele se encontra é 1000, eu já tenho 1 atm do lado de fora, que é da atmosfera. Se eu já tenho 1 aqui, quanto falta para bater os 1000? Em outras palavras, pressão absoluta é a pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Se eu quero que ele suporte uma pressão de 1000 atm e eu já tenho 1 atm da atmosfera, quanto é que dá essa pressão hidrostática? Se eu pegar esse 1 que está somando e passar para o outro lado subtraindo, eu vou ter 1000 menos 1. Ou seja, a pressão hidrostática, que é a pressão só da água em cima do nosso mergulhador, é de 999 atmosferas. É com esse valor que nós vamos trabalhar. A pressão sobre o nosso mergulhador, 999 atmosferas. Agora que eu sei que a pressão nele é esse valor, eu tenho dois modos de resolver isso. Lembre, o objetivo da questão é descobrirmos quanto vale o H, que é a profundidade que ele mergulhou. Bom, quais são os dois modos? O primeiro modo é usar a fórmula da pressão hidrostática. Densidade, gravidade, profundidade. Se eu quero uma pressão de 999 atm, e sendo que isso é 999 10 a quinta pascal, a densidade da água é 1000. A gravidade é 10. Quanto dá esse H? Bom, 999, 10 a quinta, 1000 vezes 10 dá 10.000, certo? Só que eu posso pegar aqui e fazer 1 vezes 1, que dá 1, e multiplicar por 10. E aqui eu vou conferir quantos zeros tenho. 1, 2, 3, 4. Então, esse 10 vai ter uma potência 4 vezes H. Quanto é que vai dar esse H?
Esse 1 10 a quarta, que está multiplicando o H, vai passar para o outro lado, dividindo o nosso 10 a quinta. E assim a gente descobre que o H vale quanto? Olha que divisão fácil. 999 dividido por 1 dá 999. 10 a quinta dividido por 10 a quarta, conserva a base, expoente de cima menos o de baixo. 5 menos 4 dá 1. Então vai dar 10 elevado a 1. 999 vezes 10 dá 9.990 metros. Olha que loucura! O carinha teria que mergulhar 9.990 metros para tomar aquela pressão que a esposa deu nele por causa lá de uma mulher que ele estava falando escondido. Ah, malandro. Pessoal, tem outro modo de resolver isso que não seja esse daí? Olha, tem, e geralmente a maioria das pessoas prefere ele. E é isso que eu vou te mostrar agora. Que é aquele que eu mostrei lá no começo. Para a pressão hidrostática na água, para cada 10 metros de profundidade nós temos 1 atm. Se aqui nós temos uma pressão hidrostática de 999 atm, quantos metros de profundidade isso representa? X. E aí você já sabe o que fazer, né? Vai aplicar meios por extremos. E olha que moleza, pessoal. X vezes 1, 999 vezes 10. X vezes 1 dá X. 999 vezes 10 dá exatamente 9.990 metros. Entenderam agora por que a maioria das pessoas preferem esse método? Muito mais fácil, né? Mais fácil que... sei lá, mais fácil que um saci andar de patinete. Não pode dar mais rasteira no saci, né? Então bora mudar a piada. Agora eu não estou mais dando rasteira no saci. Agora eu coloquei ele para andar de patinete. Pronto. Vida fácil. Então, a resposta da nossa questão, 9.990 metros. E aí eu mostrei para você dois modos de resolver. Um usando a pressão hidrostática, né, a fórmula geral, que multiplica densidade, gravidade, o negócio todo. Mas toda vez que eu estiver falando de água, eu posso usar aquela relação lá. Para cada 10 metros de profundidade, eu tenho 1 atm de pressão hidrostática, que é muito melhor e mais fácil. Vamos resolver outra usando esse modelo aí, para a gente ver como ele é bem fácil mesmo. Olha essa questão número 4, o que fala. Eu vou resolver só por esse método agora, não vou nem usar o outro. Olha aí. Um oceanógrafo construiu um aparelho para medir profundidades no mar. Sabe-se que o aparelho suporta uma pressão de até 2,10 a sexta newtons por metro quadrado. Qual a máxima profundidade que o aparelho pode medir? E aqui fala que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Aí aqui vai dar a densidade da água, gravidade. A gente nem vai usar isso daí. A gente vai resolver essa questão usando a relação que eu mostrei agora há pouco. Então vamos lá. Deixa eu tentar desenhar para a gente entender. O carinha, que é o oceanógrafo, ele vai mergulhar um aparelho na água e esse aparelho dele suporta uma pressão de até 2,10 a sexta newton por metro quadrado.
Vamos pensar um pouco. Essa pressão que o aparelho está recebendo quando ele está dentro da água é qual pressão? É a pressão da água, que é a hidrostática, mais a pressão de fora da água, que é a pressão atmosférica. Beleza? Só que eu já sei que essa pressão atmosférica vale 1/10 a quinta Newton por metro quadrado. Eu tenho que saber quanto vale a pressão hidrostática para eu poder fazer a minha continha. Então, bora lá. Olha que maneira. A pressão que o aparelho mede é a pressão absoluta. 2/10 a sexta Newton por metro quadrado. A pressão hidrostática, 1/10 a quinta Newton por metro quadrado. Opa, hidrostática não, atmosférica. Quanto que vai ser a pressão hidrostática? A pressão hidrostática vai ser a diferença entre a absoluta e a atmosférica. Se eu pegar a pressão total e tirar a pressão atmosférica, só sobra a hidrostática. Já que a gente tem aquela formulazinha, né? Pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, se eu sei essas duas primeiras, eu calculo essa que está faltando. Então, isso aqui vai ser 2/10 a quinta, perdão, a sexta, menos 1/10 a quinta. Eu estou subtraindo da pressão absoluta a parte que é atmosférica para sobrar só a pressão da água, só a hidrostática. Só que eu não posso fazer essa subtração, né? Porque bem aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 6. Eu só posso fazer subtração de potências iguais, bases iguais, potências iguais. Ou seja, ou esse 6 vai virar um 5, ou esse 5 vai virar um 6. A escolha é nossa. E a minha escolha mais fácil é fazer esse 6 aqui virar um 5. Porque para ele virar um 5, basta essa vírgula do 2 andar uma casa para a direita. E isso que é 2 vai virar 20. E aquele 6 vai perder uma unidade, vai virar 5. Então, 2 vezes 10 à sexta é a mesma coisa que 20 vezes 10 à quinta. Menos 1, 10 à quinta, repete aqui. Agora sim, bases iguais, potências iguais, é só subtrair. 20 menos 1 dá 19. E o 10 à quinta, que é o produto comum, repete. Então, meus amiguinhos, descobrimos quanto é a pressão hidrostática. É agora que vem o nosso truque mandrake. Coisa importante. Você lembra quem é esse cidadão aqui? Ó? 10 à quinta newtons por metro quadrado. Ele também é conhecido como ATM, certo? Então, essa pressão hidrostática aqui é uma pressão de 19 ATMs. Agora vem o nosso truque. Foi o que a gente aprendeu ainda há pouco. Dentro da água, para cada 10 metros de profundidade, eu tenho 1 ATM de pressão. Se nesse local onde o aparelho do cara está indo tem 19 ATMs da água, quanto vale a profundidade que ele se encontra? Não vou nem colocar X dessa vez, vou colocar H. Aí você vai lá, meios por extremos. H vezes 1, 10 vezes 19. H vezes 1 dá H. 10 vezes 19, 190 metros. Então, esse local onde esse carinha se encontra tem uma profundidade de 190 metros. 190 metros de profundidade. Mais fácil desse jeito, né? Professor, se eu pegasse aqui
aquela formulazinha com os dados que a questão deu lá e fizesse, daria o mesmo resultado? Daria sim. Você teria um pouquinho mais de trabalho, mas ia chegar na mesma resposta. Aqui você teria 19 10 à quinta, 10 à terceira, vezes 10, vezes H. Aí 19 10 à quinta, 10 à terceira com 10 dá 10 à quarta, vezes H. Passa dividindo o 10 à quarta. E aí, o H seria 19 vezes 10 elevado a 1, que dá 190. Chegaria no mesmo resultado. Teria um pouquinho mais de trabalho, mas chegaria no mesmo e absoluto resultado. Só que eu, sinceramente, prefiro sempre usar isso daqui, sempre que é possível. Só não esqueça, essa ideia de que 10 metros corresponde a um ATM só vale para a água. Não vale para o mercúrio, para o chumbo, para nada, para a água somente. Beleza? Vamos resolver uma questão do Enem aí? Com essa pegada aí? Vou fechar com uma questão do Enem. Caiu no Enem desse ano também, 2020. E era só para descobrir a pressão para poder fazer uma análise de gráfico. Vamos pegar ela lá? A questão que eu estou falando é essa daqui, ó, questão de número 7. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Então tá aqui, ó, o bolsão de ar está ali, a pressão do ar dentro do bolsão é a mesma pressão da água nessa profundidade de 50 metros, é por isso que a água não invade a caverna. E aí acontece o seguinte, durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. Então o que acontece? Esse carinha vai sair daqui, ele é um mergulhador, né? Ele está com a roupa, está com um gás e tudo, ele vai nadar de volta para a superfície. Só que à medida que ele for subindo, a pressão vai diminuindo. Então ele está saindo de uma pressão alta para uma pressão baixa. Isso é uma descompressão. E tem um tempo para que ele faça isso de modo seguro. Se ele fizer isso muito rápido, ele corre o risco de morrer. E aí veja, o gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então, por exemplo, aqui, o que o gráfico mostra para nós? Se ele se ele sofrer uma descompressão, né, uma variação de pressão de 400 quilopascais, ele tem que levar 40 minutos para voltar à superfície, bem devagar. Se ele tivesse, por exemplo, uma variação de pressão de 700 quilopascais, o tempo que ele deveria levar para voltar para a superfície seria de 100 minutos. Então, o que nós temos que fazer nessa questão? Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo quadrado e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Ou seja, eu quero saber para essa situação onde ele se encontra, quanto tempo vai levar para ele sair dessa profundidade de 50 metros e ir lá para cima. Então, bora ver. Lembrando, isso caiu no Enem desse ano. Fechando aqui, o que acontece? Nesse nível que ele está, ele se encontra numa pressão com valor pressão absoluta, que é o valor da pressão atmosférica, que está lá fora, mais a pressão hidrostática. Quando ele voltar lá para cima, ele vai ter somente a pressão atmosférica sobre ele.
Ou seja, a variação de pressão, que é a pressão que ele vai perder enquanto ele subir, é simplesmente o valor da pressão hidrostática, associada a esses 50 metros de profundidade. Ou seja, a variação de pressão que ele vai sofrer é simplesmente a pressão hidrostática que ele vai perder. E o nosso trabalho aqui é descobrir qual é a pressão hidrostática associada a 50 metros de profundidade dentro da água. Professor, esses 30 metros aqui não usa para nada? Não, eles estão aí só para atrapalhar. Para a pressão hidrostática só importa a profundidade, tá bom? Vamos fazer aquela formulazinha? Densidade, gravidade, altura? Não. Vamos fazer o mandrake. 10 metros, 1 atm de pressão hidrostática. Se ele está a 50 metros de profundidade, isso dá quantos atms? Ah, professor, não precisa fazer essa conta aí não. Se aqui de 10 para 50 multiplica por 5, de 1 para x multiplica por 5 também. Então, quanto é que vale esse x aí? Esse x vale 5 atms. 5 atms. Essa é a descompressão que ele vai sofrer. Qual é o nosso problema? Vamos olhar lá no gráfico. Lá no gráfico, a pressão não está dada em atm, ela está dada em quilopascais. E foi aqui que a maioria das pessoas se complicou. Por quê? Porque 1 atm é 10 a quinta pascal. Só que 10 a quinta pascal, se você desmembrar essa potência, ele dá 100 quilopascais. Porque 100 vezes 1000 dá 10 a quinta. Então foi aqui que muita gente se perdeu. Muita gente não soube fazer essa transformação, de que 1 atm é 10 a quinta pascais e de que 10 a quinta pascais são 100 quilopascais. Ou seja, se o nosso carinha está numa pressão de 5 atm, 5 vezes 100 dá 500. Ou seja, a descompressão que ele vai sofrer é de 500 pascais, que é o equivalente a 5 atms. Agora nós temos que ir no gráfico e procurar esses 500 quilopascais. Ó, tá bem aqui, ó, bem aqui. Agora eu subo, cheguei no gráfico, vou andar para o lado e eu chego no tempo de 60 minutos. Então, para essa descompressão de 500 quilopascais que ele vai sofrer, ele deve levar pelo menos 60 minutos na transição dele, desse bolsão de ar, até a superfície da água. A resposta seria a letra C de chapéu. Beleza?